Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Animes, onde eu vou fazer análises de não só de animes, né? Porque apesar do nome eu penso sobre o que eu vou poder falar, então eu não vou fechar um bloco só sobre animes. Eu posso falar sobre desenhos animados, mangás, que às vezes eu vi versões favoritas em mangás, entre outras coisas. No episódio de hoje eu vou falar de um dos meus animes favoritos, apesar de já ter feito muito tempo que eu assisti, foi Digimon. Digimon Adventure é uma das minhas séries favoritas e eu vou tentar não spoiler muita coisa pra quem quer recomendação do que acabar assistindo como anime, mas eu vou tentar explicar o que eu acho de interessante da estrutura da série em si, como roteirista, e o que eu gosto da série em si. Primeiro ponto, apesar de ter muitos monstros, né, que o pessoal gosta de ficar comparando ao Pokémon quando ele saiu, é a estrutura da história, né? A história em si, o que eu gosto dela é que, por exemplo, no Pokémon, Medabots, essas séries de esporte, Beyblade, não sei o que, você tem muito do egoísmo, da competição pessoal. Né? Você instiga que você tem que ser melhor que o seu amigo que tem as mesmas coisas, por exemplo. Isso aí, não que, né, vamos lá ser o politicamente correto e tudo mais, a verdade é que pra mim isso já começa muito errado em vários aspectos. O Digimon em si, ele fala exatamente sobre você respeitar diferenças, para pensar. O que seria? Apesar de ser um mundo digital, né, muita gente acha que é uma dimensão, mas na verdade você tem o Digimundo, é um planeta numa dimensão digital. Nesse mundo, imagina que dois planetas diferentes, com raças diferentes, sociedades diferentes, porque no Digimon não fica tão claro, mas se você assiste outras temporadas, não é spoiler isso, tá? Eles ficam muito mais organizados socialmente. Você encontra impérios, você encontra reinos, você encontra governos, você encontra ditaduras no Digimundo. Religião, ciência, tudo lá tem sua explicação. Não é uma coisa como um monte de animal selvagem se dando tapa. Eles têm generais, eles têm estruturação, eles têm imposto, eles têm um monte de coisa. O Digimundo é muito complicado. E isso que é legal, você vê como o humano e os humanos e os Digimons eles têm que tentar conviver, encarar as adversidades. Tem inimigos do Digimon, eles têm inimigos humanos, eles têm crises entre os planetas e eles têm que dar um jeito de. É como você tem que respeitar aquele seu amiguinho que é diferente na escola, por exemplo. Essa é que é a ideia, você ter esse respeito sobre qualquer tipo de coisa. Isso uma motivação muito mais interessante por exemplo, seus filhos, viu? Eu vi muita gente impedindo o pessoal de assistir Digimon quando era pequeno e você não percebe o quão bonito que é. Outra coisa que eu acho legal sobre a série em si é como ela pega os medos infantis. Sabe, parece besteira, mas você vai encontrar vários filmes europeus, por exemplo, que eles. Por que eles dão tão certo de terror? Eles não mexem com medo do jumpscare, de pular e te dar o susto. Né? Eles mexem com os medos mais comuns, tipo o medo de cães quando tá atravessando a rua, medo de ficar sozinho. Eles pegam os medos naturais, medos que fazem aquela sua espinha correr. O Digimundo para uma criança, se você parar pra pensar, o primeiro, ele tem um impacto muito grande, assim. Ele tá pegando, imagina assim, você está lá no seu dia a dia, uma criança, ela vai parar no mundo selvagem, sem saber para onde vai, tudo bem. Você vem me falar de Caverna do Dragão, por exemplo. Mas apesar de você estar preso nesse mundo, você não tem lá alguém que vai chegar lá e falar, tudo bem, sabe o que aconteceu? Você foi para outro mundo. Aqui você vai se proteger assim, você se alimenta assim, isso aí não acontece isso. Você vai parar no nada, se vira e acabou, você tem um monstro a cada esquina, você não tem arma mágica te ajudando pra tudo que é lado, você nem sabe se aquela bolinha vai te ajudar pra alguma coisa quando um besouro gigante aparece. A série vai progressivamente te explicando a coisa, isso é muito bem legal. E eu acredito que o que diferenciou muito na época o Pokémon com o Digimon, por exemplo, foi que enquanto o Pokémon ele manteve essa linearidade da história, né, eles queriam que fosse mantida, o Digimon ele fez um bloco fechado desde o começo. Ele falou, não, essa aqui é a história do Digimon Adventure, ela tem começo, meio e fim, você vai salvar o universo, blá 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 blá. E apesar das novas temporadas não terem mantido esse ritmo, eu gosto dessa tentativa de evoluir o que está acontecendo, não manter como se fosse uma sitcom. Vai vir mais um episódio que eles vão vir, vai vir um Digimon, eles vão explodir, vai ganhar uma forma extra e acabou. Sabe? E isso é bem legal, você vê o desenvolvimento dos personagens, cada um acontece alguma coisa, eles se casam, eles crescem, eles se aventuram, o Matt vira astronauta. Oh, agora foi spoiler. Mas enfim, mas é um péssimo spoiler. Agora, outra coisa legal foi que eu vou tentar fazer um review geral dos todos os Digimons, né? Porque eu não vou fazer um episódio para Digimon 2, Digimon Tamers. Talvez eu faça se vocês implorarem muito nos comentários. Mas se o Digimon 2 ele manteve uma linearidade do Digimon 1, uma coisa que me incomodou foi esse fato deles não terem mais o risco de não saber. Os medos infantis eram uma das chaves da série em si, sabe? Ela é muito emocionante, você consegue se emocionar, você se diverte com as lutas, você acha coisa engraçada, você se emociona com a série, você quando os Digimons estão dando tchau, assim, você sabe, quando eu vi aquele trailer que o Digimon ia voltar, eles estavam trazendo todos os jargões de volta, a aventura de Evolui, o portal reabrirá, o apito da cara, assim, é bem emocionante. E o Digimon 2 era muito, vamos lá e voltamos pro jantar e tudo bem, o vilão final não teve aquela ameaça de destruir, ele ia cobrir o mundo no escuro, e só.
Daí, se tem lanterna, tá de boa. Não ia machucar ninguém aquela porcaria. Digimon Tamers foi interessante pro pessoal que achava muito infantilizado os episódios, porque o Digimon é o que fazia você sentir que você estava no dia a dia com eles, justamente porque eles faziam muita coisa banal. Tinha episódios que eles estavam lá caminhando na floresta, procurando comida. É como se fosse um Big Brother do Digimon, assim, vamos falar assim. Eles tinham muitos casos do dia a dia. Por isso que você se assemelhava, você sentia que estava vivendo a aventura com eles, não simplesmente quando aparecia alguma coisa fantástica. E o Digimon Tamers ele deu uma perspectiva mais de um anime mais pauleira, né? Quando começou a trazer os moleques meio BS, todo mundo de cara fechada, né? Aquelas transformações. Foi interessante algumas aplicações das cartas, mas muita coisa mal explicada na minha opinião. Assim, os deuses apareceram do nada, depois veio o The Reaper, que eu garanto que 99% do pessoal que assistiu não sabe explicar o que o The Reaper era, por exemplo. E é bem confuso. Eu sei que muita gente vai procurar no YouTube, ver o que era que ele fala no texto e vai colocar aqui só pra mostrar que sabe. Mas você antes de você colar, você vai perceber que não faz sentido nenhum o que ele falou naquele episódio. Digimon Frontier é a ovelha negra, assim, que muita gente odiou. Mas na minha opinião é boa a série. Eu acho que se você tem que tentar ver como se não fosse a mesma coisa. E é verdade, não é a mesma coisa. Digimon. Se você não vê como se fosse, não tem que seguir as regras do Digimon Adventure, a série não é ruim em si só. Ela tem uma história muito interessante, sabe? Ela tem um senso de urgência e traz de volta aquele desespero, porque eles estão de volta no Digimundo de novo, o mundo está se desfazendo, eles não estão conseguindo fazer nada, isso é bem interessante e as lutas nisso são bem legais. O fato deles tentarem mudar essa coisa da transformação foi uma jogada no escuro. Não vou dizer que eles deviam seguir para sempre assim, eu gosto da fato de ver os Digimons evoluindo, mas por uma série fechada aquilo foi muito bem feito. Digimon Sabers também foi outro que foi alvo de pancada, mas Digimon, depois de uns 3 anos que sai, todo mundo percebe que tudo que eles fazem acaba ficando bom, porque, não sei, os caras capricham, né? Tirando, eu vou explicar daqui a pouco qual que não deu muito certo. Mas o Digimon Sabers, apesar de ter coisas grotescamente ruins, que eu concordo com vocês, o cara dar soco e quebrar o escudo inquebrável do Craniumon, não dá. Socar a cara do deus Digimon que ia destruir 2 planetas da Terra, não dá. Você vê os Digimons de nível campeão pra baixo ter 2 ataques, isso também é imensurável, não pode. Você tem as regras já, essas coisas estão estabelecidas. Tudo bem, você vai falar, mas no Digimon Frontier, mas agora você está seguindo as regras do Digimon, cara. A não ser que você deixe explícito que a gente vai aloprar e começa a botar um monte de coisa, que nem o Digimon Tamers fez, pelo menos ele aloprou pra valer com as cartas, não foi só uma vez assim, dane-se. Aí, mas eu gostei muito que ele também trouxe esse senso de urgência de matar o Digimon. Isso foi bem legal, eles morrerem pra sempre, você se emocionava com personagens que fizeram muita coisa pra você falar, putz, e agora? Assim, sabe? Você perdeu um cara que era vital pra história, assim, e mais emocionante do que o Wizardmon. Isso não foi spoiler porque você não sabe quem vai morrer. Aí, ó, só. E no Digimon Cross Wars, eu vou explicar que esse é um caso engraçado e complicado ao mesmo tempo. Cross Wars. Digimon Cross Wars, quando você vê o primeiro episódio, que é sobre uma guerra, o Bagra Army tá dominando, ele dominou o Digimon praticamente. Sobrou só uma pequena zona, algumas zonas, né? Tinha alguns exércitos. O principal sonho é que ele vai salvar o Digimon, né? Ele já está predeterminado antes de ir pro Digimon, isso é mais engraçado, mas enfim. É legal quando você vê essa introdução, você vê que vai ter uma guerra entre todos os Digimons do bem contra os Digimaus. Quando eu imaginei isso, eu falei, putz, essa série vai ser mais um show. E aí começa a série. E cada episódio que eu vejo é uma porcaria. Eles vão fazendo crossover, juntando, mas vocês acham que eu vou reclamar disso? Não é. É porque apesar de ter isso, é ruim. A série é ruim. Não adianta. Você vai assistir, vai ter essa transformação, mas ela é ruim. Acabou por aí. Tudo bem. Mas eu vou admitir que por um momento rolou um pingo de esperança. Eu assisti todos os episódios de Digimon Cross Wars. Sofrendo porque era ruim. Mas tinha um personagem... É um spoiler, mas é porque é um absurdo. Eu vou spoiler porque eu não quero que você veja. Eu não quero que você sinta o que eu senti. Então eu vou spoiler justamente por causa disso. No penúltimo episódio, um personagem que era uma espécie de pedra no sapato, ele não era porque o vilão é o Imperador Bagramon, Imperador Bagram. Ele nunca faz nada que você sinta a vontade de derrotar ele. Porque ele fica lá parado, ele fica lá de boa. Ele fica lá só mostrando a cara dele toda vez que se dane. É que nem o... É pior que o Lord Zed, esses caras que eles ainda ficam falando, eles ficam provocando. Mas ele não faz nada, ele fica nem mostrando do meio. E aí tem um outro que é o Dark Knightmon, que ele é o único Digimal que não pertence ao exército do Bagram. Pelo menos até onde você conhece na série. Ele não tem nada a ver. Ele aparece de vez em quando, mata alguém importante, derruba o Digi escolhido, gospe na cara dele, joga o machado pra cima, chuta o saco de todo mundo. E você fica furioso com o desgraçado. E ele não morre, ele nem dá chance de perder, nem uma vez, nem sem querer, igual o Black War Greymon, assim.
De jeito nenhum. E aí no penúltimo episódio, quando o Bagramon vai levantar, né, vai mostrar lá que ele é o vilão, ele toma uma lançada do Dark Knight Moon, e eu falei, putz, isso foi genial esse twist, porque você criou tanta raiva do Dark Knight Moon, faz todo sentido ele ser o arqui-inimigo, sabe? Ele quebrou a linearidade, ele foi imprevisível, a série conseguiu em um golpe, assim, né, fazer a série de ruim pra maravilhosa. Melhor série que eu já vi. Eu vou contar pra todo mundo dessa série. Pra que eu fui falar isso? No episódio seguinte, se eu não me engano, ou foi no mesmo episódio até, pra piorar, o Bagramon de dentro, já absorvido pelo Dark Knight Moon, diz: você não tem o que é necessário pra ser o rei. E aí ele mata o Dark Knight Moon e absorve o Dark Knight Moon. Ou seja, um absorveu o outro e ele era uma forma. O outro absorveu o anterior, ele vira outra forma. E é uma porcaria, porque primeiro, você matou o personagem que todo mundo tinha criado o antagonismo. De um jeito que o principal não conseguiu a forma de devolver o que causou sofrimento neles até agora. Ou seja, se simplesmente falasse se ferrou com ele até agora, tarde demais. E segundo, que o vilão que ninguém tava nem aí até agora se tornou um antagonista supremo que você não tá se fudendo porque vai acontecer com ele. Eu não tô nem aí pro Bagramon. Não mostrou uma vez o que ele faz de ataque, é um lixo. A série foi e voltou pro inferno, assim. E isso foi sofrível. Enfim, do Digimon, o que eu posso falar é que ele tem de diferencial isso. Esse apego a você ver as diferenças, esse lance do desespero, dos medos infantis e até de adultos, né? Ele mexe muito com o emocional, assim, por isso que eu acredito que o pessoal que assistiu, não é nostálgico, né? Eu vejo muitas séries atuais do Digimon, tirando o Cross Wars, ela ainda consegue esse efeito, ela é muito bem trabalhada. Você vê as músicas, você vê a animação, o desenho. Eu acho que faltou muito da propaganda. Eu sei que isso é o que faz eu não gostar de algumas séries que investem muito no decore os nossos nomes, toma a lista, pega mais. O Ben 10 gosta de fazer isso pra caramba, por exemplo. Não é uma série ruim, mas é justamente porque eles tentam fazer sem engolir que complica. Mas é porque esse investimento é que faria com que a série tivesse mais, por exemplo, mais atenção para ser feita, sabe? O Digimon Cross Wars parece que virou uma coisa comercial. Eles ignoraram vários plots que eles podiam ter posto nessa história, simplesmente para poder lançar. E eu também não gostei muito, por exemplo, do Digimon Cross Wars 2, que tem o final que junta todos os dias escolhidos. Eu sei que isso aí era pra ser tipo especial do Power Rangers, mas isso aí pareceu preguiça pra caralho de fazer um episódio bem feito, na minha opinião. Então é isso, se você acha que quer saber se vale a pena ver Digimon, se você gosta de séries que são coesas, apesar de não serem realistas, e você gosta desse tipo de aventura, você tem um pouco de drama, um pouco de animação, luta com superpoderes, transformação. Isso aí, você não tem muitos episódios, cada episódio tem muito conteúdo, então se você tem aquele medo daquele formato travado de anime, que enrola muito pra fazer as coisas, isso que é bem comum em séries que dependem do próximo episódio em si, não de ficar reprisando, não tenha medo. Digimon é um episódio, cada episódio é bem completinho, você se diverte, as batalhas são fechadas ali geralmente, você vai gostar. Se você gosta desses desenhos que apesar de ser infantil eles têm uns tons pesados de destruição de verdade, aquela coisa meio por trás assim que deixa mais legal pra nós que somos mais velhos que simplesmente explosão mágica e luta que desmaiou e blá blá blá, você vai gostar. Não tem muito mais o que falar. Se vocês quiserem, procurem por vocês mesmos. Se vocês quiserem saber mais sobre cada temporada de Digimon, peçam aqui ou peçam outros animes que eu dei uma prévia sem spoiler, com spoilers para salvar vocês de coisas ruins. Curtam, compartilhem, comentem aqui o que vocês acharam do review, o que eu esqueci de falar sobre as séries ou correções, animes que vocês gostariam de ver, e acompanhem o canal que aqui nós temos vários outros tipos de programas. Até a próxima.